mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. E hoje nós vamos falar a respeito da condição do homem que está bem com Deus. Quando a gente fala o homem que está bem com Deus, vale lembrar que o homem nunca está bem com Deus e ele sempre pode melhorar. Mas é a condição daquele homem que é espiritual e que busca cada dia melhorar com Deus. Explicando melhor. Antes eu gostaria já que você se inscrevesse e ativasse a notificação com todos. Assim, quando chegar vídeo novo, o YouTube lhe avisa. Também gostaria de pedir para você dar um joinha e compartilhar, porque o que você vai aprender aqui é bênção das escrituras sagradas, é bênção que vem do céu. Bom, sem demora, nós vamos entrar aí na explicação do vídeo. Bom pessoal, eu quero usar o Salmo de número 1 como texto base para nós. Mas falando um pouco do Antigo Testamento, nos livros históricos, Deus fala da história do homem. Nos livros poéticos, Deus fala com o homem, por meio de seus profetas. Mas no livro poético, e neste caso o Salmo, o homem fala com Deus. E como falamos anteriormente, o homem que está bem com Deus, ou pelo menos que almeja, aspira estar bem com Deus, tá certo? Então é por isso que nós vamos estudar esse salmo, justamente para ver a condição do homem que está bem com Deus e assim imitarmos. Bom, vamos ler aqui o versículo 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, tá certo? Então esse primeiro versículo aqui, você vai notar uma coisa à medida que eu for explicando. É uma situação gradativa. Quer ver só? Preste atenção. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, bem-aventurado, você já lembra de Jesus falando lá no Sermão da Montanha das Bem-aventuranças, né? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não tem ou não adota conselhos mundanos, práticas mundanas, sugestões para corrupção ou até mesmo palavras negativas que venham destruir ou detonar sua fé. Então, primeira coisa, é feliz aquele que não aceita esses tipos de conselho. E aqui, ó, nem se detém do caminho dos pecadores. A palavra caminho, melhor traduzido no hebraico, significa um modo de conduta. Então a Bíblia está querendo dizer o seguinte: nem se detém do caminho dos pecadores. Ou seja, nós precisamos nos deter do caminho dos pecadores. Por quê? Se aceitarmos o conselho dos ímpios, automaticamente estaremos pecando. Porque esses conselhos, à medida que eles vão vindo na nossa vida, o que vai acontecer? Você vai começar a praticar os pecados, ou as mesmas coisas que esses ímpios fazem. E aí, olha só, a Bíblia fala, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, primeiro vem um conselho, depois vem o pecado, e a hora que vê, você já está sentando na roda dos escarnecedores. Então, qual é a primeira lição que nós entendemos aqui? É a seguinte: as coisas vão acontecendo gradativamente. Você não pode chegar ao ponto de se assentar, e se você está se assentando na roda dos escarnecedores, você deve se afastar. Por quê? O que norteia o homem de Deus, o que norteia o cristão, é justamente a palavra de Deus. A nossa bússola, o nosso modo de conduta é a palavra de Deus. Olha só o versículo 2. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Antes eu quero fazer uma ponderação aqui, porque no vídeo anterior nós colocamos em xeque se a lei foi abolida ou não. Vocês lembram disso? Quem está acompanhando o canal aqui sempre já entendeu. Então o que acontece? Eu escolhi esse versículo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, para que você entenda, tá vendo? O apóstolo Paulo deixa claro aqui que ninguém anda sem lei, mas que ele anda na lei de Cristo. Eu fiz uma pergunta: Jesus aboliu a lei? Não é? E eu já disse algumas vezes no canal que Jesus não aboliu, mas houve mudança.
Eu até no vídeo anterior coloquei uma situação da seguinte maneira. Bom, se o pecado é a transgressão da lei e a lei foi abolida, logo não tem pecado. Se não tem pecado, como João diz lá em 1 João capítulo 3, que aquele que vive pecando não viu e nem conheceu Jesus. É impossível, né? É uma questão lógica, uma coisa elimina a outra. Então é claro que tem lei. Porém, como o apóstolo Paulo fala aqui, a lei de Cristo. Então houve mudanças na lei. Eu vou fazer só um vídeo, eu quero fazer um vídeo apenas explicando isso para não deixar dúvida. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que eu coloco isso, muitas coisas vêm na cabeça das pessoas. Poxa, então o Medeiros não come carne de porco, o Medeiros vai fazer a comemoração de Yom Kippur, o dia da expiação? Claro que não, Jesus morreu na cruz, eu creio nisso, o sacrifício dele é perfeito, não tenha dúvida disso. Ah, será que o Medeiros põe aquele chale de oração quando vai orar? Não, eu não coloco o chale de oração e também não uso o kippá na cabeça. Mas eu vou explicar isso detalhadamente num outro vídeo. Assim, a grosso modo e bem rapidinho, vou dar só um exemplo. Por exemplo, quando Jesus fala lá sobre o adultério, no Sermão da Montanha, o que ele deixa claro? Que o adultério continua sendo pecado. E o adultério já era um aspecto da lei, que continua vigente nos nossos dias. Porém, você vê que mudou algumas coisas ali. O que mudou ali? Jesus mudou algumas coisas. Se a pessoa, pelo olhar para uma pessoa comprometida, já cometeu adultério. Porém, quando a pessoa era pego em ato de adultério, no Antigo Testamento ela era apedrejado. E no Novo Testamento, tem alguma ordem para apedrejar? Não. Então aí você já nota que houve uma mudança, tá certo? Então eu estou dando só um exemplo claro. Embora o adultério continue sendo pecado, a forma como que se trata certas coisas no Novo Testamento, você nota que mudou. Então esse vídeo que eu vou fazer vai ser apenas para tratar isso, tá certo? Só para tratar essas questões, não deixar o povo em dúvida. Bom, voltando aqui à lei, né? Olha só, então o homem que está bem com Deus, olha lá, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Quer dizer, a pessoa que está bem com Deus ou aspira a estar, ela tem o seu prazer na lei do Senhor. Ou seja, ela não está debaixo da maldição, estou falando para nós nos dias de hoje, não está debaixo da maldição, mas está dentro dela, dentro da lei, e a lei dentro da pessoa. E essa pessoa, quando ela medita nessa lei, ela está dentro da lei e ela procura saber o que a lei significa de fato, automaticamente ela vai entender qual é a vontade de Deus. E qual é o objetivo da pessoa que está bem com Deus? Fazer a vontade de Deus. Então você vê que o homem que está bem com Deus, ele tem prazer. E ele não lê por ler, ele medita. Ele procura entender. Se tem alguma coisa que ele não entende, ele consulta, ele vai, pergunta para quem entende, olha no dicionário de português ou no dicionário bíblico, dependendo quem tem. Enfim, a pessoa ela busca a entender de fato. Vocês estão entendendo até aqui? A pessoa não está ali só lendo, correndo, fazer por fazer, não. Tem prazer. Assim como as pessoas têm prazer em coisas mundanas ou em outras coisas, a pessoa que está bem com Deus tem prazer nas coisas de Deus. E aqui nós vamos encerrar aqui falando do versículo 3, ó. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha cai, e tudo quanto lhe fizer prosperará. Então quando a pessoa procura fazer a vontade de Deus, e aqui a lei, ela representa essa árvore. A árvore, quando é plantada, ela tem raiz. Então se essa lei, ela enraizar no nosso coração, ela impregnar em nossa vida, e nós alimentarmos como essa árvore? Como seria o espiritual de alimentar essa árvore? O espiritual de alimentar essa árvore é meditar na palavra, procurar entender, orar, espiritualizar, pedir unção. O que vai acontecer? A Bíblia diz aqui, olha, vai dar fruto na estação própria, olha lá, a folha não cai e tudo que faz prospera. Quando fala fruto,
Nós do Novo Testamento já sabemos que é fruto. Fruto não é dom, não é milagre, não é expulsar demônios, isso daí é dom, tá certo? Fruto tem a ver o quê? Com o caráter, tem a ver com o nosso espiritual. Então a pessoa que busca Deus, automaticamente a entender, a fazer tudo como falamos nesse vídeo, vai haver uma mudança de dentro para fora nas suas atitudes. Ela vai frutificar, ela vai dar fruto. Assim como o Senhor Jesus disse, para que vades e deis frutos. Então, tá aqui a nossa mensagem de hoje, tá certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida deu.